Bom dia, irmãos e irmãs. Espero que todos estejam bem, com saúde, conseguindo, de certa forma, lidar bem com essa questão do isolamento social. Nós estamos aqui à disposição via WhatsApp, telefone, qualquer coisa que os irmãos precisem. Eu quero, nesse dia, trazer a mensagem que, na verdade, havia sido programada para ontem, naquela série de mensagens que nós estamos falando sobre questões do dia a dia, né? Como lidar com as questões do dia a dia. Mas ontem eu acabei enviando apenas a mensagem sobre oração, já que era o primeiro dia, né, da nossa intercessão específica com relação ao que vem acontecendo no nosso país. Então eu deixei para trazer a mensagem hoje sobre o tema da culpa, e nós vamos falar a respeito desse tema até quarta-feira, e depois de quarta nós vamos falar sobre o último tema dessa série de mensagens. Bom, o nosso texto base para essa reflexão continua sendo aquelas perguntas que Paulo faz no capítulo 8 de Romanos. Então, no versículo 33 ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Essa afirmação de Paulo está sendo colocada para nós aqui como uma reflexão a respeito de pessoas que nos acusam, mas também de pessoas que, de situações, na verdade, ou nós mesmos como acusadores. A culpa, queridos, é um sentimento, uma condição que nos aprisiona no passado. Então, aquilo que eu poderia ter feito, que eu deveria ter sido, aquilo que eu poderia ter pensado, o que eu poderia ter dito, você pode ver que são sempre verbos numa condição do passado e que muitas vezes nós não podemos alterar. A grande questão da culpa, aquilo que vai no cerne, no centro do problema da culpa, irmãos e irmãs, é que nós acreditamos ou nós colocamos a nossa vida numa condição em que essas situações não podem ser mudadas. Então nós remoemos esse sentimento ruim, que normalmente ele se relaciona com uma explosão de raiva, brutalidade, uma forma estúpida de falar com as pessoas. Ela pode se envolver numa questão de ganância que nós tivemos no passado, um negócio errado que fizemos porque acreditávamos que ganharíamos mais. Isso pode estar relacionado com uma questão de falta de análise da nossa vida, me permita usar a expressão ignorância, no sentido em que nós não refletimos o suficiente e agimos de uma forma que hoje, dentro do nosso coração, nós consideramos como estúpida, né? Então esses sentimentos, eles circulam dentro da nossa vida e eles acabam impedindo a gente de seguir adiante. O problema da culpa é que nós não acreditamos que aquilo que Deus diz a respeito de nós ou aquilo que Deus fez por nós é suficiente para que nós continuemos a viver, né? E no caso do apóstolo Paulo, você pode pensar, e eu tenho refletido sobre isso, como deveria ser duro para ele, né? Seguir adiante na sua vida. Vamos lembrar de uma situação, né? Nós sabemos que Paulo, ele, por sua autoridade anterior à conversão, ele mandou matar cristãos. E você acha que nunca na vida do apóstolo Paulo ele acabou encontrando com um parente dessas vítimas ou indo à igreja dessas pessoas? Nós ficamos sabendo, pelo menos no livro de Atos, que ele voltou a Jerusalém, e Jerusalém havia sido um dos locais onde ele tinha agido no rigor da lei que ele seguia antes, matando cristãos. Então, como seriam esses encontros, né, de Paulo com os parentes das vítimas? E mais do que isso, Paulo demonstra nas suas cartas um amor profundo pela igreja. Como que ele lidava pessoalmente, particularmente com a lembrança de mandar irmãos na fé serem mortos, apedrejados, enfim. Nós precisamos entender que o apóstolo Paulo ele não fala a respeito de pessoas que nos acusam quando elas têm razão.
Porque se nós estamos agindo de maneira errada e as pessoas estão nos acusando, na verdade, essa voz de acusação é uma voz de alerta para que nós tomemos as medidas necessárias para mudar de vida. Mas quando nós somos acusados injustamente, ou ainda que nós somos acusados de uma forma justa, mas de uma situação que já passou, é que o apóstolo Paulo faz com que nós pensemos nessa pergunta ou façamos essa reflexão. Então, meus irmãos, eu gostaria de apontar algumas coisas aqui para nós, porque todos nós lidamos com a culpa. Todos nós. As únicas pessoas no mundo que não lidam com a culpa são os psicopatas. Esses fazem o que fazem, agem como agem, e eles não têm um mínimo de culpa, remorso, preocupação. Eles deitam a sua cabeça no travesseiro e dormem sem um mínimo de preocupação com nada. Mas as outras pessoas, que são grande maioria no mundo, e eu acredito que eu e você estamos inclusos nesse grupo, nós sentimos, nós lamentamos, nós vivemos muitas vezes aprisionados com a culpa, e isso acaba nos impedindo de seguir adiante. Então eu quero primeiro falar sobre 3 aspectos que nós precisamos pensar e lidar com a culpa, e depois eu quero fazer 3 afirmações daquilo que Deus diz ao nosso respeito. Então a primeira afirmação que eu quero fazer é que a primeira forma de lidar com a culpa é quando nós assumimos a nossa responsabilidade pelo que aconteceu. Isso mesmo. Eu não estou dizendo que nós precisamos continuar carregando um fardo grandioso de coisas que deveriam ser e não são. Mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade pelo que aconteceu. Normalmente nós falamos, imagino que a gente brigou com alguém e acabou falando além do que deveria. Normalmente a gente diz, mas eu só falei isso porque fulano fez. E aí segue as afirmações. Irmãos, ninguém tem o poder de nos levar a fazer nada. As escolhas, as decisões, as falas, os pensamentos, eles são nossos. As pessoas, as situações, elas podem propor uma condição que nos conduza a fazer determinadas coisas, mas ninguém coloca um palavrão na nossa boca, ninguém coloca uma acusação na nossa boca, ninguém coloca um demérito na nossa boca para que a gente atinja as pessoas. Aquilo que acontece externamente pode favorecer, mas a responsabilidade de ter feito é sempre nossa. Eu gostaria que a gente pensasse sobre isso, porque qual que é a outra opção de não assumir a responsabilidade sobre um evento? Quando nós não assumimos a responsabilidade, nós nos tornamos cínicos. Ou seja, nós passamos a nos defender, né? E agir com um desdém com relação à opinião alheia. Então alguém vem e diz para nós, você não deveria ter dito isso. E aí nós tratamos a pessoa com a seguinte resposta, se fosse você no meu lugar, eu duvido que você agiria de outro modo. Quando eu faço esse movimento de colocar a outra pessoa, de acusar a outra pessoa, eu acabo tirando a minha responsabilidade sobre o evento. E aí, passado o momento da raiva, o momento da emoção, do sentimento, eu caio em si e aí eu começo a pensar, realmente eu não deveria ter feito, realmente eu não deveria ter dito, realmente eu poderia ter agido de uma maneira diferente. E quando isso acontece, nós acabamos com a culpa. E muitas vezes nós não conseguimos dar continuidade nessa seção da nossa vida exatamente por conta disso. Então eu tenho uma briga muito feia com um amigo e acabo me distanciando. Nunca mais eu me dou o direito de ter um amigo. Ou então de reatar a amizade com aquele que eu acabei ferindo. Eu brigo e acabo agindo de uma maneira talvez impensada, traindo, fazendo alguma coisa com alguém que eu tenho um relacionamento afetivo. E aí eu não me dou mais o direito de me relacionar com ninguém, porque eu não quero sofrer novamente a dor que eu já sofri por causa do que aconteceu. Eu tomei a iniciativa de começar uma empresa, um negócio, alguma coisa, e acabei colocando a mão pelos pés, e por isso hoje
eu acabo acovardado, eu acabo não agindo de uma forma proativa, porque já que não deu certo, então nunca mais vai dar certo, e enfim. O que eu quero dizer, irmãos, é que se nós não assumirmos a nossa responsabilidade, e assumir a responsabilidade de maneira bíblica, correta, né? Nós não temos a possibilidade de ser perdoados, de nos arrepender, de mudar de vida. E aí nós vamos ficar amassando essa culpa realmente para o resto da nossa vida. Uma segunda forma que a gente pode lidar com a culpa é tomando a iniciativa. Exatamente. A culpa, ela traz junto consigo um sentimento de paralisação. Eu não posso mais fazer, eu não posso mais seguir a minha vida por aquilo que aconteceu. Ou ainda, eu me sinto tão culpado com aquilo que eu deveria ter feito pelos meus filhos, que eu não consegui fazer, que hoje eu acho melhor não falar mais nada, eu acho melhor ignorar as situações, porque já que eu perdi o tempo, né? Eu deveria ter feito isso na infância, não fiz, então agora eu não posso fazer mais. Gostaria que você parasse um minuto também e pensasse sobre isso. Porque ter errado no passado não significa que nós estamos desqualificados para sempre. Não é porque eu, como marido, vivi anos agindo de maneira equivocada com a minha esposa que eu não posso tomar a iniciativa de agir corretamente. Ah, mas eu já era um crente e mesmo assim eu agi errado. Não há problema. Nós estamos num processo de santificação e agora você tomou consciência disso. Então agora é a hora de tomar a medida necessária. Eu andei lendo algumas coisas a respeito dessa questão da culpa e o que a maior parte dos especialistas diz é que quando nós somos culpados por alguma coisa, quando nós nos sentimos culpados, a tendência de grande parte das pessoas é de passar a ser um perfeccionista. O que isso significa? Como eu errei lá atrás em um determinado aspecto, agora eu me torno hipervigilante a respeito disso. Então, eu agi com uma falha moral na minha vida lá atrás e agora eu passo a ser um perseguidor de todos aqueles que cometem a mesma falha moral que eu. Ou então, eu não pude suprir as pessoas que estavam próximas a mim com sentimentos, com afeto, então eu quero agora compensar isso de outra forma, com bens, com presentes, com uma série de coisas. Não é incomum a gente ver isso, irmãos. E às vezes, se você parar para pensar, nós estamos agindo assim também, né? Nós estamos agindo dessa forma, tentando compensar uma coisa com outra. O perfeccionismo, ele não é uma qualidade. Não é que, nossa, eu sou tão correto que eu tento fazer tudo direito. Não é isso. É um excesso de zelo, de vontade, que ultrapassa até o limite daquilo que é saudável. Uma pessoa perfeccionista normalmente não está dentro de um equilíbrio, né? Ela excede nas coisas e isso acaba drenando a energia, isso acaba deixando a pessoa muito cansada, porque ela sempre tem que fazer muito além do que é esperado. Perceba, irmãos, que quando nós assumimos a nossa culpa em primeiro lugar e depois tomamos a iniciativa para resolver essa situação, nós não temos a necessidade de ficar compensando ninguém. Então eu briguei com você, eu vou lá e honestamente, de cara limpa, peço perdão. Assumo a minha culpa. Olha, eu disse coisas que eu não deveria ter dito. Eu ofendi você, eu feri a sua honra, eu agi de uma maneira inadequada. Numa situação familiar, de repente, é chamar os filhos e falar, olha, filhos, no momento em que eu deveria ter sido pai, mãe, eu não fui. Eu estava preocupado com outras coisas e acabei agindo de maneira equivocada. Então, neste momento, eu estou pedindo perdão e quero agir daqui para frente. É claro que vocês não vão voltar a ser bebês para que eu tenha uma segunda chance, mas eu vou começar a ser pai da maneira que eu tenho que ser daqui para frente. E isso pode acontecer com a igreja. Eu ou outro pastor, a gente pode chegar em determinado momento na frente da igreja e dizer, irmãos, eu não tenho agido como o pastor bíblico deve ser. Eu tenho sido
desatento, eu tenho sido desonesto, eu tenho, enfim, seja lá qual for a questão, e eu quero retomar isso. E muitas vezes a igreja precisa fazer isso. Pastor, nós estamos sendo desonestos com o Senhor, nós não estamos atendendo aquilo que o Senhor diz. Enfim, irmãos, o que eu quero exemplificar é que quando nós tomamos a iniciativa para resolver aquilo que gera culpa no nosso coração, nós paramos, nós aliviamos o fardo de carregar coisas que necessariamente não são adequadas para a gente. Então, uma segunda forma de lidar com a culpa é tomar a iniciativa. E uma terceira forma, nesse primeiro momento, para que a gente lide com a culpa, é aprender. Se nós não aprendermos as lições daquilo que aconteceu, daquilo que nós fizemos, nós vamos continuar agindo do mesmo jeito. Irmãos, uma coisa que acontece com muita frequência é alguém que foi culpado, que foi colocado numa condição de ser martirizado, de ser, de certa forma, desonrado, violentado, acusado, exposto, é dessa pessoa passar a ser um acusador. Então, já que as pessoas apontaram as minhas falhas, eu vou passar a apontar a falha dos outros. Isso não é aprender. Isso não é tirar lições proveitosas para a nossa vida. O que eu quero dizer com vencer a culpa, aprendendo, é tomando a postura do próprio Jesus com relação a isso. O nosso Senhor, na cruz, poderia ter apontado o dedo para cada uma daquelas pessoas que estavam ali e dito: eu estou aqui por culpa de vocês. Eu estou aqui para fazer uma coisa para vocês e vocês nem valorizam aquilo que eu fiz. Jesus nunca fez isso com os discípulos, Jesus não fez isso com Pedro quando esse o traiu, Jesus não fez isso conosco e não vai fazer isso conosco. A questão, irmãos, é que nós precisamos aprender como Jesus lidou com essa questão. E às vezes a culpa não é nossa, né? Não é necessariamente de algo que eu fiz, mas é como eu estou lidando com alguém que é culpado. Porque às vezes nós somos bem passivos com relação a algumas coisas conosco, mas nós somos muito punitivos com outras pessoas. Então é necessário um equilíbrio. Nós precisamos entender que uma forma de lidar com a culpa é pegar toda a situação do que aconteceu, a nossa postura, a postura de outros, e então tirar lições sobre isso. Se eu esperei a coisa chegar num ponto em que eu explodi, então da próxima vez eu vou tratar das situações assim que elas aparecerem. Eu não vou ficar esperando que isso cresça no meu coração ao ponto de virar uma amargura para então explodir para falar com as pessoas. Não, eu vou tratar com isso à medida que as coisas vão acontecendo, eu vou criar vínculos de amizade que são mais fortes do que eu ficar pensando que a pessoa vai me abandonar se eu falar aquilo que eu penso. Enfim, nós precisamos tirar lições para que a gente não repita novamente aquilo que a gente fez. E eu gostaria de agora falar sobre algumas aplicações necessárias daquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:33 e que servem para a nossa vida. A primeira delas é que Deus já sabe quem nós somos. Deus sabe porque foi exatamente Ele a pessoa que nos elegeu. E Ele diz: quem vai acusar os eleitos de Deus? Irmãos, nós não somos crentes porque nós somos bons, melhores do que os outros. Nós não somos crentes porque o nosso histórico é impecável. Nós não somos crentes porque o nosso documento de antecedentes criminais não consta nada. Pelo contrário, nós somos os piores. E porque nós somos pecadores, porque nós somos errados, porque nós agimos de maneira equivocada, é que Deus precisa nos salvar, nos eleger, vir até nós. Se Ele não fizer isso, nós não temos condições de lidar sozinho com aquilo que nós temos. Então Deus sabe quem nós somos.
Deus, ele conhece o seu histórico, ele sabe o que você fez, o que você pensou, o jeito que você agiu. E o fato dele saber quem você é não faz com que ele o abandone. Pelo contrário, isso gera mais amor. Então eu preciso entender que Deus sabe quem eu sou. Eu não posso esconder nada na minha oração, eu não posso esconder nada na minha vida que Deus não saiba. E se Ele sabe quem eu sou, as outras pessoas talvez se surpreendam. Mas ainda assim eu tenho segurança de que Deus não vai em nenhum momento falar: eu não sabia que você tinha feito isso, então a partir de agora você está sozinho. Não, Ele já sabe a nossa história antes e depois. E é por isso que Ele nos elegeu. Então, se nós somos eleitos, quero fazer uma ressalva. Eu não estou dizendo que as pessoas não possam nos acusar quando nós realmente estamos fazendo errado. Se nós estamos agindo errado, irmãos, nós precisamos pegar firme com Jesus. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos pagar as nossas dívidas, nós precisamos tomar as iniciativas necessárias para isso. Mas quando as pessoas estão nos acusando injustamente, nós podemos descansar o nosso coração em Jesus, porque Ele sabe quem nós somos. Às vezes nós ouvimos assim: ah, mas se for para ser crente desse jeito, é melhor não ser. Eu sei que existem implicações inúmeras quando a pessoa diz isso para nós. Mas uma das coisas que deveria descansar o nosso coração é a certeza de que Deus sabe quem eu sou e sabe que eu estou num processo de melhorar. E mais do que isso, Ele age ativamente para que a minha vida melhore, para que eu seja diferente, para que eu cresça, para que eu desenvolva meus dons, para que eu faça o que eu tenho que fazer. Então Deus sabe quem nós somos, Deus nos ama sendo quem nós somos e principalmente porque Ele sabe qual é o final da obra que Ele mesmo está fazendo na nossa vida. Uma segunda aplicação para a nossa vida é saber que Deus, na verdade, é saber ou crer que o perdão de Deus e a reconciliação dele são suficientes para a nossa vida. Às vezes nós ainda nos sentimos culpados porque nós duvidamos que até Deus pode nos perdoar daquilo que nós fizemos. Mas para pensar um minuto. Se Deus em Cristo nos declarou santos, nos declarou puros, e você continua agindo como se você tivesse que pagar pelo preço daquilo que você fez lá atrás, o seu critério é maior do que o critério do próprio Deus. Se você continua agindo, se você continua pensando que você não é digno, que você não é merecedor, que você não pode, que infinidade de coisas, o seu critério é maior até do que o critério do próprio Deus. O nosso pecado, irmãos, em primeiro lugar, é contra Deus. Então nós precisamos acreditar e vivenciar esse perdão. Lembra que no início da mensagem eu disse que o apóstolo Paulo ele deveria ter uma forma de lidar com aquilo que ele fez no passado, as mortes e uma série de coisas? Eu creio que Paulo entendeu isso. Ele entendeu que o perdão de Deus e a reconciliação que Deus faz conosco é suficiente para que a gente prossiga, para que a gente viva. E Deus usa pessoas para que isso aconteça, né? Quando nós vemos a história do apóstolo Paulo, foi a inserção dele na igreja que trouxe esse recomeço. Foram pessoas como Barnabé, como Ananias, que acompanharam o apóstolo Paulo, estiveram com ele, cuidaram dele, disseram para os outros: ele já não é mais o mesmo. E isso tudo, né, a parte de Deus e a parte da igreja, fez com que o apóstolo Paulo fosse um grande líder. Então, irmãos, nós precisamos crer no poder restaurador do perdão de Deus. Mas, pastor, o que me acompanha, o peso que me acompanha é porque eu fiz algo com alguém que faleceu, ela não está mais aqui, não tem como eu pedir perdão. Irmãos, quando a situação é assim, você ora a Deus, diz a Ele a sua angústia, a sua necessidade, diz a Ele e Ele sabe que você não tem como reparar. E aí você confia. Você confia que é suficiente aquilo que Ele fez por nós e aquilo que Ele está dizendo para você
com relação ao perdão. E nós seguimos adiante. Uma terceira forma, uma terceira aplicação para a nossa vida é aquele finalzinho do versículo quando diz que é Deus quem nos justifica. Irmãos, a doutrina da justificação é uma doutrina fundamental para nós. Ela diz basicamente que nós somos pecadores, miseráveis e não podemos fazer nada por nós. Mas Deus, através de Jesus Cristo, nos torna justos. Ele olha para nós, Ele nos toca, Ele nos abençoa, Ele nos perdoa e nós então somos declarados justos. Nós não somos mais vistos por Deus como pecadores. Nós somos vistos por Ele como homens e mulheres justos. É por isso que Deus não nos acusa novamente. É por isso que Deus não fica trazendo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer como uma forma de ficar nos afrontando e colocando medo no nosso coração. Ele já não nos enxerga assim. Não é que Deus é ignorante no ponto de não lembrar. Não, é que Ele faz questão de perdoar e perdoar significa pôr uma pedra definitiva sobre o assunto. Eu gosto de usar uma ilustração com relação ao perdão, irmãos, que é como quando a gente tem uma ferida na nossa pele. Então, se você já teve algum tipo de acidente, uma faca, alguma coisa, você sabe que quando corta, aquilo arde, abre, a gente consegue enxergar a parte interna da pele, é uma coisa terrível. E à medida que aquilo vai sendo tratado, e talvez nós estamos nesse período de tratamento, por isso que ainda é dolorido, por isso que ainda dói em nós o que as pessoas fizeram, mas isso vai cicatrizando até o ponto em que fica uma cicatriz. A cicatriz ela já não dói mais, mas ela me lembra o que aconteceu. E o erro, muitas vezes que nós cometemos, é que nós ficamos cutucando a cicatriz, para que a ferida abra de novo. Mas nós não precisamos fazer isso, porque no momento em que a cicatriz fechou, no momento que virou cicatriz, isso significa que já encerrou o assunto. Para Deus, os nossos pecados já estão cicatrizados. Para Deus, Cristo foi suficiente para todos os nossos pecados, ainda que eles sejam horríveis. Mas Ele nos perdoou e Ele nos fez justos. Eu quero dizer para você então, independente do momento em que você for ouvir esse áudio, que você precisa assumir a sua responsabilidade sobre as coisas que aconteceram. Não foi só culpa das pessoas, ainda que você tenha sido uma vítima, mas a forma como você tem lidado com isso que aconteceu não é uma maneira correta. Então assuma a sua responsabilidade. Perdoe aqueles que precisam ser perdoados, ouse confiar, ouse amar outras pessoas, não fique parado no tempo. Eu quero dizer para você que você precisa tomar iniciativa. E a iniciativa é muitas vezes de recomeçar, de confiar de novo. Você precisa também aprender com aquilo que aconteceu. Não deixe que essa grande lição que Deus tem dado para você passe simplesmente. Não, aprenda sobre isso. Eu queria dizer para você também que Deus sabe quem você é e que você ainda viva com problemas com isso, mas Deus já não tem problema nenhum com quem você é, com aquilo que você fez. Você precisa crer no poder restaurador do perdão de Deus. Isso é a única coisa que pode trazer paz ao seu coração. E você precisa crer que para Deus nós somos justos. Ele olha para nós como homens e mulheres justos, limpos, e isso deve ser suficiente para nós. Irmãos, talvez aquilo que mais perturba a sua vida seja exatamente a culpa. Se livre dela, você não precisa mais. A pergunta sobre quem pode acusar os eleitos de Deus, talvez ela está sendo mais sobre você mesmo se acusar do que de outras pessoas. Então se liberte disso. Procure Deus em oração nesse momento e confie que Ele é suficiente para nos socorrer em todos os momentos, especialmente nesses momentos em que o nosso coração fica aflito. Que Deus te abençoe, um grande abraço, nós estamos aí juntos para passar por esse momento e aquilo que você precisar, você pode me encontrar e nós vamos
conversar a respeito. Um grande abraço, Deus te abençoe.